Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um dos nossos tutoriais para a utilização das ferramentas de cálculo que o nosso site oferece. Este tutorial, especificamente, é dedicado ao dimensionamento de pessoal para as unidades assistenciais de apoio diagnóstico e terapêutico. Se formos olhar aqui no site, nós estamos falando do conjunto de ferramentas que está nesta página. Se a gente entrar, nós temos acesso então a todas as ferramentas de dimensionamento de pessoal. Uma coisa que já foi falado no tutorial sobre a unidade de internação é que todas as ferramentas funcionam exatamente da mesma maneira. A dinâmica de operação das ferramentas é exatamente a mesma. E essa dinâmica já foi explicada detalhadamente no primeiro tutorial sobre as unidades de assistência ininterrupta, no caso, a unidade de internação. Então, se você ainda não teve a oportunidade de ver o primeiro tutorial, eu sugiro que você o faça antes de prosseguir neste tutorial. Porque aqui nós vamos focar, no caso, nas unidades de assistência descontinuada e, mais especificamente, no preparo dos dados que vão ser utilizados no dimensionamento. Porque nós estamos supondo que você já tem uma ideia bastante boa de como trabalhar com as ferramentas. Então, muito bem, antes da gente partir para o uso da ferramenta especificamente, nós precisamos de fazer uma pequena revisão das diretrizes que a resolução coloca. Isso nós vamos ver então aqui. Então, o que nós temos? A parte do dimensionamento, no caso nós vamos focar aqui na assistência descontinuada, com exemplos e tudo, e nós precisamos de ver um pouco do que a resolução estabelece para os dados que vão ser usados aqui. Muito bem. Então lá no anexo a gente vê isso aqui, ó, sobre as unidades assistenciais de apoio diagnóstico e terapêutico. Duas coisas muito importantes. O que caracteriza uma unidade assistencial de apoio diagnóstico e terapêutico? São locais onde não é possível aplicar um método de dimensionamento baseado no sistema de classificação de pacientes, como está escrito aqui. Entretanto, há estudos e pesquisas com referência de tempo médio de procedimentos, intervenções, atividades. Então, nesse caso, encaixam-se nessa classe de unidades assistenciais de apoio a central de material, o centro diagnóstico de imagem e outras, como, por exemplo, o serviço de nutrologia. Muito bem, então isso já está resumido aqui embaixo para nós. Não é características então da unidade assistencial. Não é possível aplicar o dimensionamento pelo SCP e existem estudos ou estatísticas com referência de tempo médio das ações envolvidas. Encaixam-se aqui, de acordo com a própria resolução, o centro de diagnóstico por imagem, a central de materiais e esterilização e as atividades de hemodiálise convencional. No caso, o cálculo das horas de enfermagem a serem utilizadas numa unidade desse tipo, ele é baseado no seguinte: o número, aqui diz, né? Então, o total de horas de enfermagem, como é que ele vai ser calculado? É o número médio diário de procedimentos vezes o tempo médio do procedimento que está sendo considerado.
Então, isso é aplicado para o procedimento do tipo 1, procedimento do tipo 2, 3 e assim por diante, quantos forem necessários. Então, basicamente, o que a resolução está nos dizendo? Primeiro, que esse tipo de unidade tem diversos procedimentos, diversas ações de enfermagem, nós vimos aqui atrás, atividades, intervenções. Todas elas possuem um tempo médio já levantado. Cada tempo desse, obviamente, vai ser mais ou menos parecido, mas vai ser sempre característico do local onde ela está sendo aplicada ou da instituição. E então esse cálculo de horas de enfermagem vai ser basicamente a somatória da quantidade média diária do procedimento vezes o tempo médio de cada procedimento. Muito bem. No anexo, ou melhor, na própria resolução, ela fala sobre o centro de diagnóstico por imagem. Lá no artigo 5º, então, as horas de assistência da enfermagem por paciente em cada setor deverá considerar o tempo médio da assistência identificado no estudo de Cruz. Então isso aqui vou remeter vocês à resolução para maiores detalhes. Então o cálculo, como nota, nós temos aqui o cálculo do total de horas de enfermagem das diferentes categorias profissionais deverá ser realizado separadamente, uma vez que os tempos de participação são distintos. Ou seja, em outras palavras, nós temos um cálculo que é aplicado exclusivamente para os enfermeiros e um outro cálculo aplicado exclusivamente para técnicos e auxiliares, porque os tempos de participação de cada um, mesmo que seja numa mesma atividade, eles são diferentes, normalmente. Então, para levar em conta essa diferença, é que vai se fazer um cálculo exclusivo para cada uma dessas categorias. E, obviamente, as mesmas formas de cálculo vão ser aplicadas para as duas categorias, é o que está escrito aqui. Ok? Muito bem. Sobre a CME. No artigo 7º, diz que a carga de trabalho dos profissionais de enfermagem para a unidade central de materiais e esterilização deve fundamentar-se na produção da unidade multiplicada pelo tempo padrão das atividades realizadas nas diferentes áreas, conforme indicado no estudo de Costa. Novamente vou remeter vocês à resolução, porque lá é fornecida uma listagem sobre o tempo padrão dessas atividades. Muito bem. Novamente, algumas notas. A tabela citada se refere aos procedimentos executados pelo técnico ou auxiliar de enfermagem. Portanto, o quantitativo total refere-se a estes profissionais. Atenção que nós estamos falando da CME. Já para o cálculo do quantitativo de enfermeiros, utiliza-se o espelho semanal padrão, adequando-se à necessidade do serviço, respeitando-se o mínimo de um enfermeiro em todos os turnos de funcionamento do setor, além do enfermeiro responsável pela unidade. Nesse caso do espelho semanal padrão, ele é abordado no caso das unidades especiais, as unidades assistenciais especiais, que é a última ferramenta que nós vamos ver. Então, por enquanto, nós vamos nos ater, no caso, à forma de cálculo de tempos médios por atividades. Muito bem, no caso da hemodiálise convencional, também, lá no artigo 8º, a resolução diz que são considerados os estudos de Lima e o referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem por turno
de acordo com os tempos médios do preparo do material, instalação e desinstalação do procedimento, monitoração da seção, desinfecção interna e limpeza das máquinas e mobiliários, recepção e saída do paciente. Isso deverá observar, então, 4 horas de cuidado de enfermagem por paciente por turno, um profissional para 2 pacientes e, como proporção mínima de profissional-paciente turno, 1/3 dos profissionais devem ser enfermeiros e 2/3 técnicos de enfermagem. Novamente aqui aparece uma referência sobre o quantitativo de profissionais de enfermagem para as intervenções de diálise peritoneal ambulatorial contínua deverão ser calculados com a aplicação do espelho semanal padrão. Novamente, nós vamos ver isso na última ferramenta, que são as unidades assistenciais especiais. Muito bem. Voltando aqui um pouco atrás, só para relembrar que, basicamente, em nenhuma dessas unidades é possível aplicar o dimensionamento pelo sistema de classificação de pacientes, mas todas elas possuem estudos com referência de tempo médio de ações. Então, esses são os 2 critérios que vão fazer com que uma unidade qualquer seja tratada como assistencial de apoio diagnóstico terapêutico. Voltando e avançando, melhor dizendo, nós temos também uma unidade de suporte nutricional, que, como a gente pode ver aqui, é a unidade que nós vamos usar como exemplo, hipotético, claro, mas vamos usar como exemplo para os nossos cálculos junto com a ferramenta. Então, o que a gente observa aqui? Nós temos as variáveis já bem definidas de dias da semana, a carga horária semanal, e temos aqui uma relação de atividades, para as quais existe um tempo médio que já foi calculado e vai ser característico de cada instituição. Então pode ser que a corrida de leite por paciente na sua instituição seja de 5 minutos, 8 minutos, 15 minutos, cada um vai ter a sua estatística própria. Então, são aqui relacionadas as atividades, as diversas atividades que são cumpridas pela unidade de suporte nutricional, o tempo médio que já foi levantado através de meses aí de trabalho sobre as estatísticas apontadas pelo setor, e aqui estão em minutos, por isso que os números estão aqui inteiros, e aqui é o tempo médio já em horas. Essa conversão é importantíssima, nós não podemos esquecer dela, senão as contas vão ficar erradas. Por que aqui tem 100 horas? Porque os demais parâmetros que nós usamos são em horas. As fórmulas exigem que o tempo seja em horas, como, por exemplo, na carga horária semanal, são 44 horas. Então aqui nós temos o tempo em minutos, a conversão desses tempos para horas. Então, em média, por exemplo, uma orientação de alta consome 50 minutos, que equivale a 0,8333 da hora, cada orientação de alta. Então vai ser sempre esse tempo, para cada atividade relacionada aqui, vamos precisar do seu tempo médio em minutos e em horas. Isso tem que ser bem firme para nós. Nós não podemos nos confundir, senão, se não tiver as horas informadas aqui, o equivalente em horas, as contas vão ficar erradas, porque nós precisamos de referenciar tudo em horas. Muito bem.
Aqui são relacionadas todas as atividades. No caso aqui, todas elas, no caso da unidade de suporte nutricional, todas elas são cumpridas por enfermeiros. Então nós vamos precisar de calcular fazer apenas o dimensionamento de enfermeiros. Aqui nós não estamos considerando técnicos nem auxiliares. Uma coisa importante que nós colocamos aqui só para chamar a atenção é que em determinadas atividades pode ser que existam treinamentos, por exemplo. Ou você vai fazer um repasse de treinamentos, alguma coisa desse tipo. Então, no caso aqui, são 13 horas de treinamentos. Só que aqui nós estamos contemplando atividades de enfermagem. E de acordo com o NIC, treinamentos não são ações de enfermagem. Então, ele aparece aqui só para chamar a atenção como treinamentos, mas nós vemos que aqui no cálculo das nossas estatísticas, das nossas médias, ele não é considerado. Então, só para chamar a atenção. Então, novamente, o cálculo de horas de enfermagem é calculado a partir de uma atividade qualquer, das atividades são relacionadas no setor, na unidade de assistência descontinuada. Está aqui uma relação de atividades, o tempo médio em minutos, o tempo médio em horas. Então aqui agora, no levantamento que foi feito, nós vamos considerar, então, 2 meses, fevereiro e março. No mês de fevereiro foram 20 dias úteis, no mês de março foram 23 dias úteis. Por que eu estou falando em dias úteis? Porque, no caso aqui, a unidade funciona 5 dias na semana. A carga horária semanal é de 44 horas, onde a gente vê que o trabalho é de segunda a quinta-feira, são 9 horas, que vai das 7 às 17, e na sexta-feira, de 7 às 16, fazendo um total de 8 horas. Lembrando aqui que a gente está tirando 1 hora de almoço. A soma das duas vai dar as 44 horas semanais. Muito bem. Então, nas estatísticas compiladas aqui, nós vamos dizer o seguinte, que no mês foram feitas estas quantidades dessas atividades. Então, nós tivemos 1.000 corridas de leito por paciente, tivemos 6 desobstruções de sonda no mês de fevereiro e assim por diante. Então, multiplicado esta quantidade pelo tempo médio da atividade, nós temos esses totais de horas. A mesma coisa em março. Então, fazendo a soma, nós chegamos a esse resultado em fevereiro, esse resultado em março. A média diária, nós podemos dividir aqui pela média diária dos 20 dias, nós vamos ter então um total de 25 horas,717. E aqui nós temos, dividindo este total pelo número de dias, que são os 23, nós temos 25,848. A média desses dois valores é 25,782. Se alguém achar confuso também, uma forma que pode ser feita é o seguinte: soma-se esse total com esse total e divide-se pela soma dos dias, o fevereiro mais março. Vamos chegar nessa média. E é esse valor que vai ser considerado nos cálculos que nós vamos fazer. Vamos então ver como isso se aplica na ferramenta. Então, aqui nas unidades de assistência descontinuada, o nosso exercício vai ser agora cadastrar uma unidade de suporte nutricional, que foi o exemplo que a gente estava usando agora há pouco.
Então vamos lá, nós vamos entrar na ferramenta, aqui nós já sabemos como que funciona, criar uma nova unidade e a identificação. Nós vamos colocar aqui então, para referência nossa, serviço de suporte nutricional. Aqui nós já temos pronto aqui as indicações, se é uma CME, se é um CDI ou uma outra assistência, uma outra unidade de assistência descontinuada, que é o nosso caso. Então, aqui, informei errado. Então, aqui nós vamos colocar o nome ou a descrição, é o serviço de suporte nutricional. A identificação nós vamos chamar de SN01, suporte nutricional 01. Muito bem, a data inicial da análise vai ser 1/2 de 2017. E a data final vai ser 31/3 de 2017. Como nós vimos lá no exemplo, são 5 dias da semana, a carga horária semanal é de 44 horas e o índice de segurança técnica é de 15%. Então, preenchemos todos os dados, vamos enviar para ser registrado no site e pronto, nós temos uma unidade assistencial cadastrada. É o serviço de suporte nutricional que nós estamos identificando como SN01. Então os dados que nós acabamos de registrar são esses: 5 dias da semana, 44 horas semanais, 15% de segurança técnica e o período inicial 1/2 de 2017 e o período final 31/3 de 2017. Então, nós voltamos. Temos aqui então o nosso cadastro de unidades de apoio diagnóstico e terapêutico. E aqui então as funcionalidades que a ferramenta nos oferece. No caso, vamos ver então as atividades que nós podemos cadastrar. Então aqui eu tenho qual é o procedimento, a duração em minutos, a duração para as atividades de enfermagem em minutos, a duração das atividades de técnicos e auxiliares em minutos, a quantidade de ocorrências e a data da ocorrência. Então, vamos criar. Então, nós temos aqui qual é a atividade e aqueles dados que nós acabamos de ver. No nosso caso aqui, são qual é a atividade? A primeira foi a corrida de leito por paciente. Então, corrida de leito por paciente. A duração média para a enfermagem em minutos. Atenção que nós estamos falando em minutos. São de 10 minutos, a duração média da enfermagem. No caso, a duração média para técnicos e auxiliares é 0, porque nós nesse serviço de suporte nutricional, nós não temos a participação de técnicos e auxiliares, apenas o enfermeiro. A quantidade de ocorrências no período foi de 1.000 e a data foi, nós podemos colocar como a gente não tem a distribuição disso ao longo do mês, e mesmo porque ficaria muito trabalhoso informar isso dia a dia, seriam essas várias atividades dia a dia, então a gente pode partir desse resultado final.
Então, no mês foram executadas, nós tivemos 1.000 ocorrências de corrida de leito por paciente. Então, a data da atividade nós podemos colocar em qualquer dia que seja. Só por uma questão de facilidade, então vamos informar que foi o dia 1 de fevereiro de 2017. Nós sabemos que isso foi distribuído ao longo do mês de fevereiro, mas para fins de cálculo aqui, fins de comodidade nossa, nós vamos informar então como sendo apenas o primeiro dia do mês. Envio, e isso passa a constar aqui na nossa listagem. Então foi a primeira atividade, foi essa. Eu vou criar a segunda atividade, que foi a corrida de leito por paciente. A duração média é de 10 minutos. Dos técnicos, nós já vimos, é 0. A quantidade de ocorrências no período foi de 1.150. Então aqui foi 1.150. E a data da atividade, aqui no caso, foi para o mês, nós vamos alocar no mês de março de 2017. Enviar. Tá aqui. Então a mesma coisa. A duração, técnico, quantidade de ocorrências que muda. Aqui foi no mês 2, aqui foi no mês 3. Novamente, criar outra que vai ser a desobstrução de sonda. Desobstrução de sonda. A duração média é de 40 minutos. Dos técnicos é de 0. A quantidade de ocorrências no período, no mês de fevereiro, foram 6 desobstruções. E aqui a data é 1/2. Enviar. Ok. Agora vamos cadastrar a desobstrução de sonda para a duração é de 40 minutos. A duração é 0. A quantidade de ocorrências no mês de março foram 8 desobstruções de sonda. E a data da atividade foi 1/3. Envio. Ok. Criar. Cadastrar então agora evolução de enfermagem. Evolução de enfermagem. A duração média da evolução de enfermagem é de 15 minutos. Para os técnicos é 0. E a quantidade de ocorrências no período evolução de enfermagem foram 1.000 em fevereiro. Eu envio. E agora eu vou criar evolução de enfermagem, que tem 15 minutos como tempo médio, e a duração média dos técnicos é 0. A quantidade de ocorrências no período foi de 1.150 em março. Obviamente, a evolução de enfermagem e a corrida de leito por paciente, os números vão coincidir. Por que eu estou informando sempre o que ocorreu no mês de fevereiro e depois o que ocorreu no mês de março, para a mesma atividade? Porque quando eu informo todas as atividades para fevereiro e depois todas as atividades para março, para aproveitar isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu clico num item qualquer, a própria página já me abre uma série de opções que eu posso aproveitar para agilizar meu serviço, ou só clicar naquela opção.
Então, evolução de enfermagem, enviar. Então já tem aqui, o que eu estava falando, que a gente tem, nos meses coincidem a quantidade de corridas de leito por paciente e a quantidade de evolução de enfermagem que foram realizadas. Então, uma nova atividade que vai ser a reorientação via... Não, errado. A próxima atividade vai ser a orientação de alta. Orientação de alta. Orientação de alta. A duração média da orientação de alta é de 50 minutos. Aqui é 0. A quantidade de ocorrências no período em orientação de alta em fevereiro foram 18. A data aqui, fevereiro, eu envio. Ok, orientação de alta. Agora, vou registrar orientação de alta. A duração média, nós vimos, é de 50 minutos. Para os técnicos é 0. Quantidade de ocorrências no período, que no nosso caso aqui é orientação de alta no mês de março, foram 24 orientações. 24 orientações. E a data 1 de março. Envio. Estão lá. Uma nova atividade agora, que vai ser a reorientação via telefone. Uma reorientação via telefone. A duração média da reorientação via telefone é de 20 minutos. Para o técnico é 0. A quantidade de ocorrências no mês de fevereiro foi de 80. E o mês da atividade, fevereiro, enviar. Agora a reorientação via telefone. A duração média é de 20 minutos. Do técnico é 0. A quantidade de ocorrências no período, no caso, no mês de março, foi de 92 reorientações. Mês de março, 92 reorientações. Ok. Criar. A nova atividade aqui vai ser passagem de sonda. Passagem de sonda. A duração média de uma passagem de sonda é de 40 minutos. A duração média para os técnicos é 0. A quantidade de ocorrências no mês de fevereiro foram de 18 sondas. E aqui o mês de fevereiro. Enviar. Novamente, criar passagem de sonda. A duração média da passagem de sonda é de 40 minutos. Para os técnicos é 0. Quantidade de ocorrências no período de fevereiro foram 18. E aqui é o mês de fevereiro. Enviar. Cadastrei errado. Olha só. Era para ser o mês de março. Então eu vou editar passagem de sonda. A quantidade de ocorrências no mês de março para passagem de sonda foram 20.
Então vou corrigir para 20 e aqui o mês é de março. Eu envio a correção e já aparece aqui para mim que eu tenho a passagem de sonda no mês de março. Então para cada uma dessas aqui eu vou ter as duas opções, os dois meses. Então passagem de sonda, registro de indicadores. Então vou ter lá atividade, registro de indicadores. A duração média da atividade de registro de indicadores é de 1 hora ou 60 minutos. Aqui vai ser 0. A quantidade de ocorrências no período, no caso no mês de fevereiro, foram 20 horas consumidas. 20 horas. E o mês é o de fevereiro. E agora a passagem, o registro de indicadores, que no caso é de 60 minutos, é 1 hora. No caso dos técnicos é 0. Quantidade de ocorrências no mês de março para registro de indicadores foram 23 no mês de março. Eu envio registro de indicadores. Ok. E agora eu vou informar vazamentos de sonda. Vazamentos de sonda. A duração média, no caso da enfermagem, é em torno de 30 minutos. A duração média, no caso dos técnicos, é 0. A quantidade de ocorrências no mês de fevereiro foram 40. Então, 40 ocorrências e o mês é de fevereiro. Enviar. Novamente, vazamentos de sonda. Vazamentos de sonda. A duração média é de 30 minutos. No caso dos técnicos é 0. E a quantidade de ocorrências no mês de março foram 46. A data da atividade é o mês de março. Enviar. Então isso conclui as atividades que eu tinha listado como exemplo para nós lá atrás. Então a gente vê que está tudo intercalado. Cada atividade tem 2 ocorrências nos meses. Desobstrução, devolução, orientação, reorientação, passagem de sonda, registro de indicadores, vazamentos de sonda, 40 e 46. Essas atividades, o registro delas, na realidade, não importa a ordem. Necessariamente, não tem nenhuma ordem, não tem que ser ordem alfabética, não tem que ser por quantidade de ocorrências, por duração média, nada, absolutamente nenhum critério de registro, de colocação das atividades aqui. Isso simplesmente vai depender da lista que você tiver, qualquer que ela seja, vai estar valendo. O importante para nós é qual é a atividade, o tempo médio e o período ao qual a atividade pertence. Então, nós já concluímos o exemplo que nós criamos lá atrás. Vamos voltar. Pronto. Então, agora aqui basta a gente acionar o botão aqui de resultados. Então aqui no caso dos resultados nós vamos ter os dados originais, 5 dias da semana, 44 horas, 15% de índice de segurança técnica. O período do dia 1 ao dia
do dia 1 de fevereiro ao dia 31 de março, tantas horas de enfermagem, que é a média diária, tantas horas de técnicos auxiliares, no caso aqui são 0, a constante de Marin foi esse valor, então nós chegamos à conclusão que a quantidade de profissionais enfermeiros é de 3,4, o que provavelmente na prática a gente arredondaria para 3. E no caso aqui não seria necessário os técnicos. Muito bem, nós podemos fazer esse mesmo exercício, voltando aqui, nós podemos fazer este mesmo exercício criando uma nova unidade. Então eu vou chamar de SN02, é uma outra unidade, é um serviço de suporte nutricional. A data inicial é 1/2, a data final é 31/3. Da mesma forma, a quantidade de dias da semana é 5, quantidade de horas, a carga horária semanal de 44 e a segurança técnica de 15%. Eu envio, tem lá os dados da unidade, eu volto, está tudo certo. Então, vou ver aqui que eu repliquei os dados da unidade. Qual que vai ser a diferença no que nós vamos fazer aqui agora? No caso das atividades, eu posso informar aqui o seguinte: vamos criar. Então agora que nós vamos fazer uma linha para cada atividade. Então eu vou ter corrida de leito por paciente. A duração média é de 10 minutos. Para os técnicos é de 0. A quantidade de ocorrências no período, nós sabemos que em fevereiro foram 1.000 e em março foram 1.150. Então eu vou informar aqui 2.150. E qual é o período? Não importa, desde que a data esteja dentro da faixa que nós indicamos. Então eu vou falar que todos reportar como se fosse o mês de fevereiro. Eu mando enviar. Ok, então essa foi a corrida de leito por paciente. Vou criar uma nova, que vai ser desobstrução de sonda. A duração média da desobstrução de sonda é de 40 minutos. Para os técnicos é 0. A quantidade de ocorrências no período. Lembrando que é a quantidade em fevereiro e em março. Então foram 6 em fevereiro, 8 em março. Nós temos um total de 14. E o período, fevereiro. Enviar. Outra atividade. Evolução de enfermagem, que tem um período médio de 15 minutos. A duração média de 15 minutos. A quantidade de ocorrências. Nós temos 1.000 ocorrências em fevereiro e 1.150 em março, o que daria então 2.150 ocorrências. E a atividade referenciada em fevereiro. Enviar. Outra atividade. Agora nós vamos ter a evolução de enfermagem nós acabamos de cadastrar. Nós vamos ter a orientação de alta. Então, orientação de alta, a duração média é de 50 minutos. Para os técnicos é 0. Nós tivemos em fevereiro, orientação de alta em fevereiro foram 18 e em março foram 24. 18
com 24, nós vamos ter 18 com 20 vai dar 38, com 4, 42. 42 ocorrências em fevereiro. Ok, enviar. Então tá, orientação de alta. Aí agora nós vamos ter a reorientação via telefone. Reorientação via telefone. Nós vamos ter o tempo médio de 20 minutos, no caso dos técnicos E0. A quantidade de ocorrências são 80 em fevereiro e 92 em março, que vai dar 172 ocorrências. E a atividade referente a fevereiro. Enviar. Então nós temos orientação via telefone. Agora vem a passagem de sonda. Criar. Passagem de sonda, que tem um tempo de 40 minutos. No caso dos técnicos E0, a quantidade de ocorrências no período para passagem de sonda, nós temos em fevereiro 18 e em março 20. Então temos um total de 38. Vamos jogar em fevereiro. Ok. Então, passagem de sonda. A próxima é o registro de indicadores. Registro de indicadores. A duração média é de 60 minutos. No caso dos técnicos E0. Quantidade de ocorrências no período. Registro de indicadores. A quantidade de ocorrências são 20 em fevereiro e 23 em março. Vai dar 43. 43. Só para a gente ver que a data em que está sendo jogado não faz diferença, desde que esteja no período de análise, nós vamos colocar isso aqui no mês de março. Ok? Enviar. Então tá lá, no mês de março, enquanto os outros todos foram relacionados com fevereiro. Uma nova atividade, que é vazamentos de sonda. Vazamentos de sonda. Vamos ter então 30 minutos de duração, média, 0 no caso do técnico. A quantidade de ocorrências no período, em fevereiro foram 40 e em março foram 46. Então nós temos 86 vazamentos. Vamos relacionar isso com fevereiro. Enviar. Pronto. Então aqui, diferentemente do outro, nós temos uma única ocorrência para cada atividade. Os tempos médios, obviamente, continuam iguais. E a quantidade de ocorrências que nós fizemos foi somar as ocorrências de fevereiro e março. Então, agora eu volto. Pronto, então eu tenho aqui e vou lá buscar meus resultados. E nós vamos ver que o mesmo resultado que nós obtivemos antes foi o que foi obtido agora. O total de horas de enfermagem foi de 25,8 e a quantidade de profissionais de enfermagem foi de 3,4. Se a gente voltar, então 25,8 total de horas de enfermagem e 3,4 enfermeiros. Se a gente for lá na primeira, nós vamos observar 25,8 e 3,4 enfermeiros.
como esperado. Então isso foi só para mostrar que a ferramenta, apesar de não permitir que a gente informe um único total para o período, ela permite que a gente concentre ou que a gente sumarize esses dados de forma a ter uma única atividade e fazer o registro, tornar o registro mais fácil. Lembrando então que aqui a gente viu como o dia 1/3 está contemplado no período, essa atividade aqui foi considerada normalmente, sem problema. Voltando, então isso encerra a nossa explicação sobre o uso dos dados, sobre a compilação dos dados para os cálculos de dimensionamento de pessoal das unidades de assistência descontinuada. Agradecemos a sua presença, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez e até o próximo tutorial.